Olá, sou o segundo Sargento Story. O nosso conteúdo de hoje é sobre detecção de gases. A base teórica da aula de hoje é a NBR 16577, que versa sobre espaço confinado, NR33, e o manual do detector Altair 4XR, que atualmente é o aparelho mais utilizado no estado do Paraná. Esse tipo de aparelho deve ser encarado apenas como mais uma ferramenta auxiliadora na tomada de decisão. Portanto, a fim de se evitar acidentes, é importante o conhecimento básico sobre a detecção de gases, comportamentos físicos e químicos dos gases e vapores e sobre as funcionalidades e limitações do detector. A leitura do manual não é suficiente a fim de evitar acidentes. Os objetivos da aula são conceitos básicos e importantes para o entendimento sobre detecção de gases, os riscos, aparelhos detectores, que no caso será baseado no Altair 4XR, sobre os sensores e os procedimentos na ocorrência. Alguns conceitos básicos necessários. LT e IPVS, limite de tolerância. Entende-se por limite de tolerância, para fins dessa norma, a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador durante sua vida laboral. Limite IPVS, imediatamente perigoso à vida e à saúde. Qualquer condição que coloque em risco imediatamente de morte ou que possa resultar em efeitos à saúde irreversíveis ou imediatamente severos, ou que possa resultar em dano ocular, irritação ou outras condições que possam impedir a saída de um espaço confinado. Partes por milhão. Lembrando que alguns detectores funcionam em partes por bilhão e partes por trilhão. Jogando isso para porcentagem, 1% é referente a 10.000 partes por milhão. Nós vamos precisar disso mais à frente. Eu fiz uma analogia ali com uma caixa com 1 metro cúbico de água, são 1.000 litros. Para disparar o sensor de CO seriam necessários 39 mililitros apenas do produto nessa caixa. Para fazermos uma comparação, eu coloquei essa tabela aqui, o limite de tolerância pela NR15 do CO é 39 ppm. Com 40 ppm o detector iria soar o alarme. Mas o limite IPVS desse produto, imediatamente perigoso à vida e à saúde, é 1.200 ppm, 1.200 partes por milhão. Verifiquem, senhores, como o aparelho ele é seguro, se vocês sabem o que está medindo. O aparelho vai tocar com 40 partes por milhão, mas na verdade o risco para o nosso trabalho seria em torno de 1.200 partes por milhão. Outro conceito importante a ser abordado é a densidade relativa dos gases em uma ocorrência, que se refere à densidade relativa ao ar, que a gente vai medir se o produto ele vai subir ou ele vai descer, ou se manter estacionado num certo patamar. Vale também a gente ressaltar a questão de uma estratificação dos gases. Como os senhores podem ver na imagem, o produto nem está tão leve para subir e sair do ambiente, mas também não está na camada mais baixa, ele está mais ou menos num nível médio do ambiente. É por isso que a medição deve ser feita em vários níveis, pela condição dos níveis dos gases. Outro conceito importante a ser abordado é a faixa de inflamabilidade, que nos diz respeito à quantidade de produto e quantidade de ar. Os senhores podem ver pela imagem que se eu tiver pouco produto e muito ar, eu estou na faixa pobre. Eu tenho uma faixa rica, que é a faixa explosiva, que é a quantidade normal do produto, e se eu tiver muito produto e pouco ar, não vai haver a combustão. Falaremos agora a respeito dos riscos monitorados pelo aparelho. Então, no caso, teremos a medição de oxigênio, percebam, O2, apenas oxigênio, não ar respirável, inflamabilidade e na faixa de toxicidade temos o CO e o H2S. Eu trouxe aqui uma imagem para os senhores do detector Altair 4XR. Vejam que temos ali acima a entrada dos sensores, temos ali o sensor de inflamáveis ao centro, o sensor de O2 à direita e à esquerda nós temos em uma só entrada, em um só sensor funcionam dois gases, ele mede dois gases, que é o CO e H2S.
Percebam ali os botões de deslocamento do menu. E logo abaixo temos lá as referências do display, que no caso, para inflamabilidade, está como Combi-X, temos o O2, está bem claro, o CO e o H2S. Neste caso desta foto, vejam que o aparelho está em alarme, porque as luzes acima estão acesas e ele está marcando 19.4 DO2, que abaixo de 19.5 ele aciona o alarme. Neste slide eu trouxe para os senhores um exemplo do aparelho aberto, para que os senhores tenham uma noção de como ele é. Vejam, é apenas um circuito eletrônico simples e os 3 sensores acoplados ao aparelho. Simplesmente isso. Aqui trazemos para os senhores alguns exemplos de acessórios do aparelho, como o cilindro para calibração, o adaptador para conectar o cilindro no aparelho, bomba elétrica, linha de amostragem. Temos aqui logo abaixo ao centro a estação MSA Starlink, que ela faz tudo automático. Esses aparelhos têm proteção IP68, resistência a impactos, a entrada de líquidos e poeira. Por exemplo, se os senhores submergirem esse aparelho em líquido, em água, e retirarem ele dessa submersão, mesmo assim ele vai continuar medindo o gás do ambiente. Funcionam por difusão ou aspiração. Por que esse dado é importante, senhores? Se os senhores colocarem uma linha de amostragem, uma mangueira que vai até certo ponto, se o seu aparelho funciona apenas por difusão, que é o caso do Altair 4XR, ele não vai puxar esse gás para o aparelho, você precisa ter uma bomba elétrica acoplada ao aparelho. Mas se ele funciona por aspiração, ele tem uma bomba interna, aí sim ele consegue fazer essa captação do produto. Os detectores portáteis de gases destinam-se à leitura de gases e vapores, não servem para medir concentrações de poeira inflamável. Isso está no manual. Isso é um dado muito importante. Temos o problema da sensibilidade cruzada, que isso também lá no manual os senhores terão alguns exemplos dessas situações. Para citar uma bem comum, por exemplo, o sensor de CO, ele tem uma grande sensibilidade ao gás hidrogênio. Se eu não me engano, o CO também tem uma grande sensibilidade a álcool etílico. Então, se vocês medirem esses produtos, ele vai acusar, por exemplo, a inflamabilidade dos produtos, mas ele vai dar um pico muito grande de CO, como se houvesse monóxido de carbono no ambiente, quando realmente não há. Eles têm conexão Bluetooth com o celular, isso é muito útil. No caso, a maioria dos aparelhos hoje tem, onde você pode enviar relatórios, você tem a localização do aparelho, os alarmes que detecta no aparelho, o chefe de socorro pode ver no celular, fora do ambiente, certo? Isso é muito importante para o nosso sistema, para o nosso trabalho no dia a dia. Ainda falando dos detectores, temos que ficar atentos ao tempo de resposta dos sensores, que variam entre 10 e 40 segundos em média, que os senhores acharão essa informação no manual consultando o termo T90, vocês vão descobrir ali qual que é o tempo que eles levam para medir determinados gases, certo? Geralmente em torno ali o Altair 4XR em torno de 10 a 15 segundos no máximo. Linha de amostragem com bomba, se eu tiver essa situação, eu só posso colocar, por exemplo, para esse aparelho, dando um exemplo para os senhores, vamos utilizar sempre esse aparelho como base. No manual diz que eu posso colocar no máximo 15 metros de linha, e quando eu coloco a linha, eu tenho que medir 3 segundos por metro. Então vejam, se eu coloquei uma linha de 15 metros, eu vou ter que esperar pelo menos 45 segundos mais o tempo de leitura do aparelho. Não é só colocar e achar que já está medindo automaticamente o ambiente. Outra coisa importante, não utilizar produtos químicos para limpeza. Hoje está muito normal, até com pandemia, o pessoal usa álcool e outros produtos para limpeza. Vejam, é um aparelho justamente para captar esse tipo de produto. Então você vai ter uma interferência, você vai ter um problema no aparelho se você fizer isso.
Não deixar o aparelho muito tempo sem carga. Isso é importante. Se você deixar ele muito tempo, ele desligou, tranquilo, mas ele acabou a carga completamente. Se ele ficar por um longo período, vamos jogar em um mês mais ou menos, e você tentar utilizar de novo, ele vai entrar no modo de configuração e vai ficar mais ou menos uns 30 minutos fazendo essa configuração, ou seja, mesmo que você deu a carga nele de novo. Ou seja, você não vai conseguir utilizar esse aparelho em uma ocorrência. Ele vai ter que fazer todo esse processo antes de voltar a funcionar. Traremos agora alguns termos relativos à detecção de gases trazidos pela ANBR de espaço confinado. Por exemplo, calibração. A calibração é feita em laboratório e depois o aparelho é trazido para a operação. Teste de resposta. O teste de resposta ele é realizado apenas para assegurar que o aparelho está realmente funcionando, que ele está em pleno funcionamento. Ajuste. O aparelho não passou num teste de resposta, aí teremos que fazer um ajuste. Submetemos ele ao gás. No teste de resposta, já submetemos ele ao gás do cilindro e ele vai dizer se o aparelho está funcionando ou não. Ele não passou nesse teste de resposta, vamos para o ajuste, que daí ele vai dizer para o aparelho funcione dessa maneira, porque o conteúdo no cilindro